Fala galera, beleza? Estamos começando mais uma videoaula. A videoaula de hoje é sobre urbanização do Brasil ou urbanização no Brasil, né? De qualquer jeito vai ficar da mesma maneira, tá bom? Bom, então a gente vai falar de uma parte do processo agora da urbanização dentro do Brasil, que aconteceu dentro do nosso país. Bom, só vamos fazer um pequeno flashback, que o processo de urbanização, né? Ou seja, o que seria a urbanização, ele ocorre num dado momento histórico quando a população residente nas cidades cresce num ritmo mais acelerado do que a população total do país. Isto é quando a taxa de crescimento da população urbana é maior que a taxa de crescimento da população rural. Ou seja, pessoal, é quando a gente está formando as cidades, tá certo? Então, o que seria urbanização? Urbanização, como o próprio esqueminha aqui está colocando, urbanização é o processo de formação das cidades. Isso é o chamado processo de urbanização. Vamos fazer só um pequeno flashback de uma coisa que a gente tinha falado, só para a gente poder comparar, tá? A população urbana, ela era de 2,5%, 2% aí quando começou a Revolução Industrial, aí meados de 1760, 1780, né? Então, a Revolução Industrial que começou na Inglaterra, que começou na Grã-Bretanha e depois acabou se espalhando pelo mundo inteiro, né? E até hoje a gente vive esse processo de Revolução Industrial, tá certo? Então, a Revolução Industrial, tá? Ela foi o fator que levou à urbanização, ela é o fator que leva à urbanização, tá bom? E ela começou aí, né, a Revolução Industrial a partir de 1760, 1780. Tudo bem, gente? Bom, quando ela começou, nós tínhamos em torno ali de 2 para 3% da população vivendo nas áreas urbanas. Hoje, né, quando chega a 2000, esse número vai para 50,1, tá? 50,1. E nós vamos chegar em 2025, daqui a alguns anos, em torno de 60% da população vivendo em áreas urbanas. Lógico que isso são especulações, mas hoje a gente já tem a maior parte das pessoas vivendo dentro das áreas urbanas. Então a tendência daqui para o futuro é que aumente o número de pessoas vivendo aí nas chamadas áreas urbanas. Bom, essas áreas urbanas, elas tendem a ficar cada vez maiores. Eu pus essa foto aqui do lado, saudosista pra caramba, que é uma foto de uma Nova York com as Torres Gêmeas, né? Essa imagem não existe mais, né, pessoal? Depois que o Osama Bin Laden derrubou as Torres Gêmeas, né, ela foi reconstruída uma torre só, mas essa imagem ficou uma imagem saudosista de uma Nova York do passado, tá? E por que eu coloquei essa imagem de Nova York? Por que eu fiz essa lembrança saudosista dessa Nova York? Porque agora eu queria lembrar vocês que existe uma terminologia para urbanização, que é a terminologia daquilo que a gente chama de megacidade. O que é megacidade? A ONU criou, a partir de 1995, um termo chamado megacidade para determinar toda aquela cidade que passaria de 10 milhões de pessoas. Toda cidade, então, que passar de 10 milhões de pessoas é considerada uma mega cidade, tá? Então ela não dá nem pra gente ficar gravando os números, né? Porque a quantidade de cidades no mundo é imensa. Só para vocês terem uma ideia, no Brasil, o Brasil tem 5.570 municípios, 5.570 cidades. Como é que a gente vai conseguir gravar números nessa quantidade surreal, nessa quantidade absurda? Então toda cidade que passa de 10 milhões de pessoas, a ONU vai chamar de megacidade. Então nós temos megacidades espalhadas pelo mundo inteiro. Nós temos megacidades pela Ásia, que é o caso de Pequim, que é o caso de Xangai, tá certo? Que é o caso de Jacarta, que é a capital da Indonésia, Manila, que é a capital das Filipinas. Então nós temos essas grandes cidades pelo mundo afora. Na América nós temos 6, tá? Nós temos Los Angeles, nós temos Nova York, por isso que eu coloquei aquela imagem saudosista, nós temos São Paulo, nós temos Rio de Janeiro, aí nós temos, né, então dentro do Brasil nós temos duas, por isso que eu estou enfatizando isso. Então o Brasil tem duas megacidades, ou seja, duas cidades que passaram de 10 milhões de habitantes, é um número muito alto, é um número muito grande, né? Se a gente for pensar, esse número se torna um número exagerado, um número fora do comum, tá? Depois nós temos Cidade do México, que é a capital do México, depois nós temos Buenos Aires na Argentina, tá? Então o Brasil teria duas grandes cidades aí com população superior a 10 milhões de habitantes. Isso é muito interessante. Depois nós temos lá na África, depois nós temos lá na Europa, né? Lagos, capital da Nigéria, Cairo, capital do Egito, tá? Moscou, capital da Rússia. Enfim, nós temos essas grandes cidades. Eu queria enfatizar que o Brasil tem duas dessas grandes cidades que a gente chama de
megacidade. E também existe uma terminologia para analisar essa questão urbana chamada de cidade global. Cidade global é o seu grau de influência, né? Aquela cidade que tem um grau de influência sobre o mundo. Então ela tem aí a capacidade de controle tecnológico, científico, setor de serviços. É uma cidade extremamente desenvolvida. É uma cidade que te oferece tudo que você imaginar. Então nós temos pelo mundo afora uma grande quantidade de cidades que são chamadas de cidades globais. Cidades que oferecem produtos, serviços, tecnologia de forma geral. Então, o mundo tem aí as suas cidades. Eu não vou ficar entrando muito em detalhes, mas eu só queria lembrar você que elas são separadas por grupo alfa. Então, essas aqui seriam as melhores cidades do mundo em termos de ser considerado uma cidade global, né? Produtos, serviços, tecnologia. Então você está vendo, ó, Londres, Nova York, Paris, Tóquio, Los Angeles, Chicago, Frankfurt, né? Que fica na Alemanha, Milão, Hong Kong, que fica na China, e Singapura. Então essas seriam as melhores cidades do mundo nesse aspecto. Tudo bem, gente? E aí vem uma coisa interessante, né? Porque elas são agrupadas por categoria, né? Então você viu aquele grupo ali atrás, é o chamado grupo alfa, que seriam as top, né? As top. Depois vem um grupo mais intermediário, e é nesse grupo intermediário que me interessa, porque nesse grupo intermediário está, tá, a cidade de São Paulo. Aliás, tem um grupo de cidades que está nesse grupo intermediário: São Francisco, Sydney, Toronto, Zurique e São Paulo. Então, São Paulo, ela tem duas denominações. Ela é uma mega cidade em termos numéricos e ela é uma cidade global em termos de oferta de produtos, serviços, ciência e tecnologia. Então, São Paulo se enquadraria dentro desses dois aspectos. Essa imagem que vocês estão vendo aqui do lado é uma imagem da cidade de São Francisco, que fica nos Estados Unidos. Tudo bem, gente? Tá? Então aqui tem um outro grupo, eu não vou ficar discutindo isso com vocês, eu só queria que vocês soubessem. Existe um outro grupo que a gente chama de grupo Gama, né? Que também se encaixa nessa questão de cidades globais, né? E aí tem uma lista enorme, eu não vou ficar lendo, eu só vou falar aqui para você. Buenos Aires faz parte desse grupo, tá? Você tem Melbourne, Praga, Santiago, tá? Boston, enfim, essas cidades. E a foto que eu coloquei aqui do lado é a foto de Amsterdã, né? Que é uma cidade da Holanda, tá bom, gente? Então, só para vocês saberem isso aí. Bom, muito se discute o que é cidade, né? O que significa cidade? O que é cidade? Bom, cidade inclusive tem algumas pessoas que às vezes nem sabem a definição, mas tem uma definição para o que é cidade. E esse texto que está aqui do lado me ajuda a dar esse parâmetro de definição, né? Então é um aglomerado urbano, é um aglomerado humano concentrado com atividades econômicas não agrícolas, óbvio, né? Não tem agricultura, né? Não tem a possibilidade de agricultura dentro da cidade, né? Não sei se você faça uma pequena horta lá na varanda do seu apartamento, mas não é essa a discussão que nós estamos fazendo. Então não tem agricultura e a cidade estaria organizada em ruas, serviço de transporte, limpeza pública, água, luz, esgoto, e aí atividades que são correlacionadas a isso, à cidade, né? Saúde, educação, lazer e entretenimento, enfim, tudo isso forma a teoria do que seria para nós uma cidade, né? Bom, característica básica da cidade, tipo assim, gente, precisa saber na hora que vai estudar cidades. A cidade tem como, até coloquei a foto aqui para ilustrar isso, né? A foto aqui em cima. A característica da cidade é que ela destaca o setor terciário, ou seja, ela destaca o setor de serviço. Então, o que enfatiza uma cidade é que a cidade destaca o setor de prestação de serviços, né? Então, quando a gente olha aqui essas diversas profissões que vocês estão vendo aqui em cima, é uma foto que ilustra profissões, né? A cidade, ela concentra a maior parte das profissões, né? Ela concentra a maior parte das carreiras. Então, são atividades ligadas ao setor de prestação de serviços. Só lembrando vocês, prestação de serviço, né? Banco é prestação de serviço, comércio é prestação de serviço, saúde é prestação de serviço, educação, segurança, tudo isso está ligado ao chamado setor de prestação de serviços. E aí eu queria mostrar uma coisa curiosa do processo de desenvolvimento das nossas cidades, né? Existe um histórico de como nós desenvolvemos a nossa rede urbana. Vocês sabem, né? Eu não vou entrar no mérito, não é a minha aula, mas o Brasil foi descoberto em 1500. Então, a partir do descobrimento do Brasil é que a gente inicia esse processo de desenvolvimento da urbanização do país, tá? E ela vai vir por fases, ela vai vir por momentos.
Esses momentos da urbanização do Brasil, eles estão ligados, pessoal, a ciclos da economia. Eles estão ligados a momentos que a economia teve destaque. Então, por exemplo, se a gente pegar ao longo do século XVI, o povoamento sempre esteve concentrado próximo do litoral. Inclusive, né, vamos lembrar de uma coisa aqui, nós já falamos sobre isso, a população brasileira vive perto do litoral. 80% da população brasileira está concentrada numa faixa próximo ao litoral, uma faixa aí em torno de 600 quilômetros que a gente chama de faixa ou faixada litorânea. Então vamos lá, nós temos aí então, num primeiro momento, a população concentrada próxima ao litoral e vivendo próximo ao litoral. E por que a população está concentrada e vivendo próximo ao litoral? Por causa da questão econômica, por causa do ciclo da economia. Que ciclo que nós temos nesse momento aí, pessoal? Nós vamos ter principalmente o chamado ciclo do pau-brasil. Eu coloquei aqui como exploração do pau-brasil e depois na sequência nós temos o ciclo da cana-de-açúcar, tá? O cultivo da cana-de-açúcar. Num sistema de plantation, você lembra, é um sistema de monocultura voltada para atender o mercado externo. Então a nossa base econômica estava perto do litoral, tanto o pau-brasil, porque faz parte da Mata Atlântica, né? É uma árvore da Mata Atlântica, como o caso da cana-de-açúcar, que eles, né, ali no caso do Nordeste, plantava ali no Nordeste, num solo fértil que tem ali no Nordeste, chamado solo massapê ou massapé. Então ali tinha uma condição de chuva, de solo que favorecia esse desenvolvimento. Então as pessoas ficaram concentradas ali por conta dessa questão econômica. Tudo bem, gente? Depois, galera, voltando aqui para o slide, tá? Nós temos aí um outro ciclo econômico, que é o ciclo da mineração, né? Aí, entre século XVII e século XVIII, nós vamos ter aí o ciclo da mineração. E esse ciclo da mineração, né, tem a ver aí com a exploração, principalmente de ouro, né, pessoal? Que o Brasil seria um forte produtor, e aí você tem os estados que estariam ligados a isso aí. E eu quero enfatizar, quero destacar o estado de Minas Gerais, né? Minas Gerais que acabou se destacando aí dentro do chamado ciclo da mineração. Então você vai concentrar pessoas ali em Minas Gerais por conta da mineração, tá vendo? Você está concentrando lá no litoral do Nordeste por conta da exploração do pau-brasil. Depois você está concentrando aqui em Minas Gerais por conta da mineração. É sempre a economia que está tocando. E depois, né, nos anos que vão vir pela frente, aí entre o século XIX e o século XX, a gente vai ter o surgimento e o desenvolvimento para a região sudeste, tá? E isso vai estar destacando o que? A cultura do café. Então a cafeicultura, eu até coloquei uma imagem bonitinha aqui, né? O pessoal abanando o café, tá certo? Então o café vai ser o ponto econômico de atração dessas pessoas. E aí você vai destacar a nossa região e crescer a nossa região nesse sentido e desenvolver as cidades da nossa região nesse sentido. Campinas, Taubaté, Bragança Paulista, enfim, né? Tá? São as cidades que a gente vai ver nesse boom de desenvolvimento quando chega o café, né? O café é o grande polo de desenvolvimento. E ainda ali, né, coligado ao café, mas no fim do café, quer dizer, a partir do final do século XIX, com o dinheiro que se ganhou do café e depois a decadência do café a partir da crise de 1929, né, a partir dos anos 30, muda a política econômica do Brasil. O Brasil vai deixar de ser um país agroexportador e vai passar a ser um país que foca mais na questão da industrialização. Nós começamos o desenvolvimento de um processo industrial, começa com as indústrias de base, depois vem as indústrias de bens de consumo, e isso ainda continua concentrado dentro da região sudeste. Quer dizer, a região sudeste concentra ainda essas características, né? Então, se a gente pegar o Brasil ele vai se urbanizar a base dos chamados ciclos econômicos, tá? Se a gente pegar nos últimos 50 anos, a gente vai ver que a população do Brasil, que era uma população tipicamente rural, passou a ser uma população tipicamente urbana, tá certo? Então tem números aqui só para você acompanhar, né? Entre 50, em 1950 você tinha 63% da população na área rural e 36% da população na área urbana, em 1950. Em 2000, né, no ano 2000, nós já estávamos com 16% da população na área
rural e 84% na área urbana. E quando a gente pega o censo de 2010, que foi o último censo, né? Era para ter um censo esse ano, mas não vai ter. A gente estava mais ou menos com o mesmo número, 84%. Ou seja, a população brasileira já tinha se consolidado nesse número. Tudo bem, pessoal? Então eu acho que num primeiro momento era isso que eu queria passar para vocês aí, esse processo de desenvolvimento das cidades coligadas a ciclos, o desenvolvimento das cidades coligadas a ciclos econômicos e dando essa concentração populacional de pessoas do país. Tudo bem? A gente vai ficando por aqui, a gente se vê na próxima. Valeu, galera!